Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos fazer rolos de canela e bolo de canela. É bem fácil de fazer com a mesma massa. Numa tigela vais colocar 800 gramas de farinha de trigo, 70 gramas de açúcar refinado, vais colocar 80 gramas de margarina derretida e também vais colocar ali leite morno. Para o leite morno eu usei 250 ml de leite morno. Vais acrescentar ali o fermento para pão. Usei 10 gramas de fermento para pão e meia colher de fermento para bolo, certo? Vais bater por aproximadamente 15 minutos. Se não tiveres uma batedeira que bata muito bem, eu te aconselho a sovar a massa até que ela saia assim umas bolhas dessa massa. Tens que sovar muito bem. Ela tem que ficar desse jeito. Quando tu esticares, ela não se romper. Então, tem que sovar muito bem. Talvez uns 25 minutos sovando a massa. E assim, depois de eu ter sovado a massa, o que é que vamos fazer? Vamos lavar a tigela que nós usamos para bater a massa e depois limpar e colocar um fiozinho de azeite. Depois de eu ter feito isso, coloquei a massa e também fechei com papel aderente e um pano. Deixei descansar no forno. O forno não pode estar ligado. Por que eu faço isso? Porque cá está frio. Se eu estivesse em Moçambique, eu ia deixar fora, porque tá lá faz muito calor, então não há muita necessidade de eu colocar no forno. Ela dobrou de volume. O que vamos fazer agora? É esticar a massa com um rolo. Vais usar um rolo para poder esticar a massa. Nilza, eu não tenho um rolo. Usa uma garrafa que vai ficar bom a mesma, certo? Então, eu derreti aqui a margarina para nós derretermos aqui, para fazermos o recheio. Derreti a margarina, usei 250 gramas de margarina, 150 gramas de açúcar e também usei 2 colheres de canela em pó, certo? Então, juntei isso tudo muito bem. Depois de eu ter feito isso, coloquei aqui na minha massa esticada e vamos enrolar a massa, certo? Enrolei aqui a massa, como vocês estão vendo aqui. Não pressiono muito, então vai enrolando muito bem. Depois de eu ter enrolado a massa, eu vou dividir por 2. Por quê? Porque uma parte eu quero fazer um bolo. E a outra parte eu quero fazer rolos, certo? Esta parte vai ser para os rolos e a outra parte vai ser para o bolo, certo? Então, como é que eu vou fazer aqui para poder fazer o meu bolo? E assim, mas antes vamos cortar para os rolos. Eu vou cortar aqui os rolos normais, então é só cortar com uma faca muito bem afiada. Mas a minha amiga Sofia Ibrahim deu-me uma dica, como eu coloquei no store. É assim, tem que cortar com uma linha. Então depois vou experimentar como é que eu vou fazer aqui, certo? Então cortei com uma faca e fui limpando. Minhas facas cortam muito bem. Meu marido afia muito bem as facas, então eu cortei aqui muito bem. Depois, para poder fazer o nosso bolo, o que é que eu vou fazer? Vou cortar, assim como vocês estão vendo, pela metade, certo? Estiquei ela, não precisa esticar assim tanto. E depois disso, vou furar uma forma, untar uma forma, simplesmente com margarina só um bocadinho e vais fazer uma trança. É como se estivesse a fazer um twister, certo? Então, vais fazer aqui uma trança normal, não estiques tanto. Então, depois coloquei na forma e vou deixar descansar. Para a outra parte dos rolos normais, coloquei uma forma com papel ali, o papel vegetal, e coloquei os meus rolos, deixei descansar até dobrar de volume. Sim, é necessário que tu deixes ele dobrar de volume, certo? Dobrou do volume. Como a minha forma o meu forno não tem capacidade de entrar uns dois ao mesmo tempo, o que é que eu vou fazer? Vou colocar o do bolo a assar e fazer uma calda. Para a calda, vou colocar aqui 150 de açúcar e também vou colocar 150 de água, certo? Deixar ferver até que chegue ao ponto pérola. Já ensinei aqui como é que é o ponto pérola. É assim aquela calda mesmo, bem grossinha, certo? Eu pincelei e voltou para o forno. Mas no forno, para assarmos esse bolo, tantos rolos, eu coloquei aqui um outro tabuleiro com água por baixo para cozer em vapor, certo? Então, coloquei aqui a água por baixo e ele foi cozendo assim, lentamente. A temperatura do forno são 180 graus, certo? Tirei esta parte aqui do bolo, certo? Olhem o aspecto deste bolo. Muito delicioso, dá para a gente convidar ali o nosso amigo, a nossa sogra para vir tomar um cafezinho com a gente ou um chá. Coloquei os rolos já a assarem e depois também pincelei com a calda que a gente fez que sobrou, certo? Então, olhem aqui o resultado desses rolos de canela ou bolo de canela, como quiserem chamar, certo?
e olhem o aspecto dele. É assim, por dentro o bolo fica assim com essas camadas e depois este fica assim, este fica molhadinho em relação ao bolo, certo? Sinceramente eu espero que vocês gostem e beijinhos e digam onde é que me assistem e se vão fazer a receita. Valeu a pena aprender? Beijinhos!